Olá, desde o dia 8 de novembro, o Brasil vive as consequências de um acidente ambiental com vazamento de petróleo na bacia de Campos. E esse acidente repercute até aqui no Congresso Nacional, onde está sendo refletido, onde vai estar sendo debatido novos critérios para a distribuição dos royalties do petróleo. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. São muitos os temas que acabam vindo à discussão depois de um acidente como esse, né? A senhora mesmo propõe audiência pública na Comissão de Econômicos para um debate mais aprofundado sobre essa questão. Tânia, é de uma gravidade esse acidente, e ele acontece no momento, como você lembrou bem, em que o Senado está debruçado sobre a análise dos royalties do pré-sal. E nós também estamos diante de um outro debate, que é o Código Florestal, que, ao meu ver, deveria se chamar Código Ambiental, porque ele não trata apenas de floresta, mas também da área urbana e também das nossas reservas hídricas, inclusive o mar. A gravidade disso é porque as informações são desencontradas a respeito da extensão deste vazamento. Primeiro, isso é muito grave. Significa dizer que nós estamos diante de uma insegurança estatística e de prevenção. Segundo as autoridades envolvidas, uma hora dizem um número, outra hora falam uma outra quantia de óleo vazado lá na bacia, no campo de Frade, na bacia de Campos, e isso só provoca, só perturba o ambiente, para você imaginar quanto nós temos que investir, porque nós estamos tratando de repartir o dinheiro que vai ser arrecadado da exploração do petróleo que vai vir do pré-sal. Mas nós não falamos do que tem que ser feito antes para evitar uma tragédia ambiental como essa. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Semelhante à que aconteceu lá no Golfo do México, que o mundo inteiro ficou falando. Passado. E o mais grave, a empresa que estava lá no Golfo do México trabalhando é a mesma que está aqui trabalhando. Daí a senhora em relação já à chega bacia. Justamente num ponto que eu gostaria de perguntar. Quando a senhora fala em prevenção, a seleção das empresas que fazem a exploração do petróleo talvez precise de novos critérios, porque, pelo que a gente sabe, foi a Petrobras que avisou a Chevron do vazamento, foram os funcionários da Petrobras que foram ao local tomar as primeiras providências, não foi a empresa exploradora. Não pode ser a né? casa da mãe Joana, Tânia. O Brasil tem que ser um país que se respeita e que imponha respeito. Não adianta, eu acho que é pouco didático você dizer que vai aplicar uma multa de milionária ou bilionária, 150, 200. Multas muito grandes são multas para não serem pagas, porque tem muitos advogados para questionar o valor dessas multas. O que eu acho é que se você não criar um modelo com segurança jurídica, com rigor técnico nessa seleção, realmente isso pode acontecer. E aí a gente sabe no que pode resultar em tragédia como essa. Eu penso que também de parte do governo brasileiro é oportuno que seja implementado, tirado do papel, um plano de contingência de catástrofes. O que aconteceu? No ano 2000, o Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei que foi de 1998 e sancionou essa lei. Sancionou em 2000, que é exatamente para essas catástrofes envolvendo... Mais de uma década, né? Mais de uma década, envolvendo essas substâncias nocivas e tóxicas de qualquer natureza jogadas sobre os nossos recursos hídricos. Ou seja, critérios. Exatamente, impondo que o governo tinha que ter uma espécie de uma defesa civil específica para isto. Específica para isso. Na verdade, teria sido providencial agora. Se tivesse isso implementado, seguramente as condições seriam outras. E nós não passaríamos o vexame de um país que agora não sabe sequer contar a quantia de gás, de óleo que foi vazado nesse poço e pode, claro, comprometer até o rigor agora. Isso é um indicativo, por isso eu requeri, foi hoje apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos, um requerimento meu trazendo as autoridades envolvidas nisso, inclusive a empresa que provocou o acidente, a Chevron, uma empresa americana, e autoridades brasileiras, a ANP, para ouvir também,
para a gente saber a dimensão disso e quais as medidas que deveremos tomar. O senador Rodrigo Hollenberg, na Comissão de Meio Ambiente, também fez um requerimento, haverá na semana que vem. Eu estou esperando o senador Delcídio Amaral, que é o nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, para fazer conjunta o debate. E trazer gente também do Ministério de Minas e Energia, porque é a área envolvida diretamente nisso, conforme sugeriu o senador Ricardo Ferraz ontem, a respeito da abordagem desse tema. Então, me pareceu, isso é uma coisa extremamente grave. Você imagina se acontecesse isso, alguma coisa dessa natureza com um agricultor, um produtor rural. O mundo caía em cima. Mas, no entanto, a gente demorou muito tempo. Eu digo a gente porque a própria casa aqui demorou para reagir à gravidade desse acidente. A falta de